You have one new message. Translating. Disney and Pixar's Hoppers is now available on Disney+. You could say that again. Critics are calling it Pixar's funniest movie ever and a wildly entertaining ride. Blizzard Potato. It's certified fresh and verified hot. Now we party. This is incredible! Wow, I am clearing the rest of the day. Disney and Pixar's Hoppers, now available on Disney+. Rated PG. LinkedIn Hiring Pro can't predict the future, but it can help you feel confident about future hires. Because Hiring Pro combines real-time insights and candidate data from the LinkedIn network with the criteria you've set for your role to deliver you a list of top-fit candidates. Businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Até pouco tempo atrás, eu nunca tinha entendido a pira de quem é viciado em viajar. Eu via pessoas cuja personalidade toda parecia girar em torno de conhecer lugares novos. É claro que tem um pouco disso que resvala numa cultura de ostentação, é óbvio. Até porque não dá pra ser hipócrita aqui. Estamos falando sobre algo que nem de longe é um mero hobby, porque não é nada acessível. Eu fiz minha primeira viagem internacional aos quase 30 anos de idade. E desde então, comecei a sentir um pouquinho do comichão que antes me era um mistério. Eu já adorava poder viajar pelo Brasil, mas também não viajei tanto assim. E toda viagem pra mim tinha um aspecto de férias. Ia pra um canto pra relaxar minha cabeça, resetar o meu quadro de estresse e tentar me colocar nesse estado de relaxamento. Na real, acho que até eu ter que falar em outro idioma num lugar desconhecido, eu nunca tinha sentido pra valer o aspecto cultural de estar em um lugar diferente. Mas eu enfim percebi que é uma maluquice muito foda, tá? O frio na barriga de estar num lugar desconhecido, cujas regras não são exatamente as mesmas com as quais você se acostumou na vida toda. Se perceber um lugar que não tem SUS pra te socorrer, onde seu dinheiro é absolutamente contado e que você não tem muito conhecimento prévio do que fazer numa emergência, pra onde correr, é parte da emoção do rolê pra mim. Isso se soma ao mais legal, que pra mim são as experiências sensoriais, diferentes de tudo que você já experimentou antes. Você não tá mais num canto em que qualquer restaurante te serve um arroz, feijão e bife que constroem a base da sua pirâmide alimentar. Delícia, hein? Ter que se acostumar com outros cheiros, temperos, volumes de conversa, barulhos e outras formas de tratamento é parte do jogo. E aí tem toda a parte legal, óbvia, de ver ao vivo coisas que antes você só viu nos livros de história ou na televisão. Claro, reforço que tem a parte da ostentação que não dá pra esquecer. E ainda mais hoje em dia, me parece ser grande parte do porquê pessoas gostam tanto de viajar. Não tenho dúvida, nem sou inocente em relação a isso. Mas colocando isso um pouquinho de lado, eu realmente acho e entendo hoje que experimentar por alguns dias uma vida diferente da sua é o meu principal motivador para juntar uma grana e poder viajar. Visitar lugares novos, conhecer novas culturas e me permitir jogar um demo de uma narrativa completamente desconhecida. O foda é pagar as paradas em dólar. Essa parte é uma merda. Puta que pariu. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça recebo Hércules Tadeu, tá aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Príncipe. Olha aí, o Hércules que é ouvinte aqui do podcast e veio através da categoria Invasão Mental e está hoje aqui. Inclusive, Hércules, a gente não se conhece pessoalmente, né? Então, pelo menos eu não lembro de ter te trombado em lugar nenhum até hoje. Mas, cara, o que você faz da vida? Conta um pouco pra mim aí. Cheguei a te mandar no e-mail, sou contemporâneo seu em São Carlos, fiz engenharia de produção na Federal, no mesma turma da Júlia, né, uma que amiga legal. em comum nossa. E aí depois disso comecei a trabalhar com consultoria, ainda teve uma época que eu falei, não quero mais isso, vou tentar carreira acadêmica, aí eu voltei pra faculdade, fiz mais 2 anos, e aí eu vi que não era a faculdade que eu queria, e aí eu voltei pra trabalhar no mundo corporativo. Caraca, eu vi, o pouco que eu vi no seu Instagram, porque o Hércules não conta aqui, mas ele é um cara low profile, né? O cara, porra, fica tirando foto de pato e é isso aí que ele tem pra me entregar pra descobrir a vida dele. Mas,
Cara, então se você é contemporâneo meu em São Carlos, a gente deve bater de idade mais ou menos, né? Você deve ter uns 33 por aí. Isso. Olha aí, cravei por causa da Júlia. Eu chutei a idade dela. Eu acho que é a idade dela, não lembro. Uma das coisas que me chamaram a atenção, e aí eu peguei um tema que tava rascunhado e falei, pô, acho que isso aqui funciona, que é sempre parecer um cara que curte, eu não sei se por conta do trampo, ou se por desejo pessoal, ou se as coisas casaram, mas que você tem como, sei lá, um dos prazeres viajar, pelo visto. Ah, sim, gosto muito. E você viajou, começou a fazer isso, enfim, por causa do trampo ou por vontade própria? Como é que... Não, foi vontade própria. Eu acho que é uma questão de gostar de sempre, né, ver que o mundo é muito grande. E acho que a minha primeira viagem, assim, sozinho, sem meus pais, foi logo que eu tava pra me formar, que eu e 2 amigos fizemos um mochilão pela América do Sul. E é muito engraçado porque a ideia era fazer um mochilão pela Europa. A gente, não, vamos fazer mochilão pela Europa, todo mundo vai se formar. Só que aí não deu pra juntar dinheiro, a gente falou, e Bolívia, né? Bolívia acho que é uma boa opção. Legal, exato. E assim, eu nunca tinha visto sobre... Tipo, nunca tinha olhado sobre a América do Sul. E depois que eu conheci Bolívia, Peru e Chile, foi, cara, é fantástico o que a gente tem aqui, sabe? Uhum. Assumo que quando a gente foi pra Bolívia, a gente ficou uns 7 dias, tipo, sem comer nada lá, com muito medo de passar mal. Então ficou, sei lá, uns dias só sobrevivendo de barrinha de cereal. Caraca. Porque a gente tinha receio de comer as coisas, mas no fim, tipo, na volta, né, quando a gente voltou pela Bolívia, a gente já tava comendo tudo. Falei, não, se passar mal, passou. Eu acho que a gente vai aprendendo que o perrengue faz parte da experiência às vezes, né? Óbvio que ninguém quer passar perrengue em viagem, mas eu acho que faz parte, no fim das contas, daquela viagem, daquele momento, daquele rolê. Até porque eu acho que a experiência sensorial de viajar, e aí envolve cheiro, comida e todo o resto, pô, pra mim, particularmente, é a parte mais maneira de viajar. Porque, de fato, os sabores diferentes, os temperos diferentes, as comidas diferentes. Você se pegar num lugar que não serve aquele arroz, feijão e bife tradicional que te salva, tá ligado? Vai ser outra parada. Então, tipo, e aí? O que você vai comer hoje? Não tem uma opção necessariamente segura com a história de vida que você já tem, né? Você tem que se aventurar no que é dali do lugar, da cultura e tal. Então, pô, acho que é uma parte cultural muito foda. Mas justamente pra mim, o que me pega, e é meio que pra aí que o episódio, que eu pensei no episódio, é que a gente não pode negar que viajar não é um hobby como qualquer outro, porque é um hobby caro pra caramba. Então, assim, pra gente que é brasileiro, é um negócio muito inacessível, né? Acho que eu fui fazer minha primeira viagem internacional com 30 anos de idade, quase, né? E fui fazer a segunda com 33. É um salto de 10% da minha vida a mais, eu tive que viver pra poder viajar outra. E aí é uma loucura, como a gente tava falando que às vezes, a galera do Nerdcast fala isso, né? Que viajar é se fuder, né? Às vezes. E de fato, às vezes é mesmo, né? Mas eu acho tão maneiro quando você bota na tua cabeça, tipo, mano, não, vou fazer essa viagem. Vou juntar grana, vou organizar. Pra mim, tão maneiro quanto a viagem em si, é sonhar com ela. Tá ligado? Que eu tô falando, tipo, começar a organizar e falar, mano, pra onde eu vou, ver passagem, ficar olhando passagem, ficar monitorando, falando, mano, vou comprar, não vou comprar. E a partir do momento que você compra, sei lá, mesmo que seja pra daqui 1 ano, e você vê a viagem se materializando aos poucos, você começa a ver hotel, começa a ver o que você vai fazer, o que você vai ficar, o que você vai ver, escrever roteiro. Pô, isso é muito gostoso, né, cara? Você ter, por mais que a gente saiba que é um bagulho caro, quando você vai realizando, cara, tudo é maneiro. Desde o primeira planilha de Excel que você começa a preencher, tudo vai ficando legal, né, cara? É foda, isso é muito maneiro. Independente de ser sozinho ou com alguém, né? Acho que são maneiras diferentes. Sim, nossa, é muito bom ficar, tipo, olhando o que você vai fazer e, assim, também quando você tá com outra pessoa, aí você fica, poxa, será que as pessoas, tipo, aí você também começa a pensar, pô, será que as pessoas vão curtir isso e tal? E eu também, como sou muito nerd, aí eu também começo a fazer rota das coisas, tipo, eu quero ver as coisas, aí eu falo, tá, como vai ser o primeiro dia? E faço a rota do primeiro dia, só desse naipe. Caraca. Segundo dia, faço a rota do segundo dia. Até o meu TCC foi nisso, né? Era um otimizador de viagem, assim, que ele fazia, tipo, a ideia era você colocar as opções que você queria visitar, né, dentro de um roteiro.
e aí ele escolher as melhores opções, assim, que em tese te maximizaria a sua satisfação, e depois ele faria a rota disso. Caraca. Cara, eu confesso que quando eu fui pra Europa a primeira vez, foi em 2023, eu também sou esse cara de desenhar, né? De pegar um Maps e ir botando os pinzinhos de... No dia 1 eu vou fazer isso, esse é o caminho que eu vou fazer a pé, vou pegar esse metrô daqui pra cá e vou... Você vai desenhando tudo, né? Todos os trajetos. E, inclusive, até pra calcular gasto, que transporte público não é de graça. E quando a gente viaja com dinheiro contado, né? Você compra lá um punhado de dólar, de euro e é isso aí. Mas é uma parada muito maneira pra mim também, de você desenhar às vezes de fato, não, eu vou caminhar nessa rua, aí você já pega o Google Maps e vê como é a rua, pra saber se é uma rua de boa, pra você poder ir a pé ou se não é, porque a gente que é brasileiro sabe que, sei lá, em São Paulo, você virou a esquina errada, você vai se fuder. E aí eu fico pensando, pô, por que seria diferente em uma capital fora daqui? Então você fica preocupado, né? Mas eu acho muito maneiro, cara, porque de certa forma, a parte de viajar que eu aprendi, que antes, cara, eu confesso que antes eu não entendia o lance de viajar. Eu via pessoas cuja personalidade girava em torno disso, e eu ficava tipo, caraca, o que tem de tão maneiro em viajar? Porque se você não experimenta, parece que é tipo férias, tá ligado? Uhum. E uma viagem de férias é diferente de uma viagem, sei lá, cultural. Porque a viagem cultural, às vezes, você volta mais cansado do que relaxado. É um bagulho que é exausto, deixa exausto mesmo. Mas... ao mesmo tempo, primeira vez que eu viajei, eu percebi e falei assim, caraca, é muito foda isso, de você viver uma vida por algumas semanas, diferente da vida que você nasceu pra experimentar. Tipo, em todos os aspectos, né? No aspecto cultural de o que você vai ver, o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai sentir, qual vai ser tua rotina. Tipo, óbvio, você vai estar de férias, então você não vai estar trabalhando ali necessariamente. Mas as viagens que eu fiz, por exemplo, eu tive que gravar. Eu gravei mal acompanhado de lá, né? De fora. E era muito louco, porque, tipo, eu me programava pra, não, nessa hora tem que estar no hotel, vou pegar a internet do hotel, vou ver como é que vai ser. Então, era uma parada também de experimentar um pouco de rotina de trabalho, mesmo que seja por poucas horas. Como é que seria a minha vida se eu trabalhasse aqui? Legal. E pra você funciona, né? Trabalhando com podcast, tipo, funcionaria, assim, você fala assim, quero viver em outro país. Não, se em um ano eu ganhar muito dinheiro, eu ia falar, não, vou passar 6 meses viajando, daria pra trabalhar de fora, né? Apesar de quando eu fui trabalhar, eu levei o microfone, e o microfone tem uns elásticos, né? E ele ficou dentro do case dele, que é um casezão quadrado, e deu um problemaço no raio-x pra mim, essa porra desse microfone, mas tudo bem. Quase fiquei pelado lá, pô. Tirei tênis, tirei tudo. E os caras, não. Aí abriram minha mochila, não é só microfone, gente. Tá tudo bem. Não, só não queria ver aquela emblemática frase, né? Se der azul, é cocaína. Eu sempre morro de medo quando eu passo no aeroporto de ouvir isso. A gente é viciado nessa porra aqui em casa, né? No aeroporto Área Restrita, direto a gente tá assistindo. E a gente já sabe o nome dos caras, né? Que trabalham na Receita Federal aqui no Brasil e tal. Mas esse lance me ensinou muito a levar mala pro aeroporto e tirando foto, etiquetando antes. Pra eu falar, cara, se alguém mexer na minha mala, não fui eu, pô. Em casa não tinha cocaína na minha mala. O lugar que eu sempre penso, porque assim, se digamos que eles abrem e tenha, e fala, pô, é cocaína. Aí você fala, não é meu. Aí você fala, todo mundo fala isso. É foda, né? É foda. Porra, me dá um desespero inacreditável isso aí, cara. Tá maluco. Mesmo você sabendo que não tem nada, né? Porra, não tem uma vez que eu pego o raio-x de aeroporto que eu não me dá um frio na barriga, mesmo sabendo que, cara, eu não tô armado. Eu também. E um negócio, não sei se você viu que esse rolê aí do programa do aeroporto tá dando um maior problema entre a Receita e a Polícia Federal. Eu li esses dias que tem uma falta de jurisdição, de tipo, quem tem que aprender droga, que tá dando uma briga entre eles, assim. Eu falei, caraca. O aeroporto do aeroporto. Pois é, pô. Queria ver essas tretas, né? Os bastidores. Cara, eu nunca esperava que daria alguma coisa dessa. Mano, mas o que você prioriza quando você vai fazer uma viagem? Tipo, mano, desde escolher o destino... Óbvio que isso é meio variável, né? Depende muito da sua cabeça naquele momento. Mas, tipo, sei lá, você decidiu o destino. E aí, o que você prioriza? Porque pra mim, a parte mais foda, depois de ter ficado mais velho, né? Você contou que você fez mochilão com seus amigos. Esse é um tipo de viagem que me daria desespero de fazer. Porque o lance do hostel, de você deixar sua mochila em qualquer lugar, pra mim, às vezes eu penso que, mano, eu prefiro pagar mais num quarto de hotel pra ter a segurança que minha mala tá segura. Cara, só assim minha cabeça fica de boa pra eu poder curtir, tá ligado? Mano, minhas coisas tem que estar seguras em algum lugar. De resto...
Mas no hostel ele fica, assim, você faço ideia. bota... Ele normalmente tem um locker, que aí você bota o seu cadeado, aí você bota lá sua mochila, e é isso. Pra mim, a maior coisa que pega em hostel é você ter que dividir banheiro com várias pessoas. Puta, é foda, né? Caraca. E quarto também me pegaria um pouquinho de você estar dormindo no mesmo quarto com uma galera, assim, porque às vezes eu sei que tem quarto de hostel que é compartilhado com uma turma, né? Sim. E aí, porra, isso me daria... Porque às vezes, porra, sei lá, o cara chega... Se eu já fico assim, né? Eu ronco pra caralho. E às vezes me incomoda saber que eu ronco do lado da minha namorada. Isso já eu falo, pô, queria não roncar. Eu fico pensando, eu tô cansado numa viagem, preciso descansar pra outro dia, e tem um maluco roncando e peidando do meu lado, desconhecido, que eu não tenho nem liberdade pra virar pra ele e falar, mano, se vira aí, vira pro outro lado, tenta diminuir essa porra, esse volume. Mas enfim, eu acho que essa pra mim é, mano, top 1 prioridade é, por mais que eu saiba que eu não quero passar muito tempo no hotel, mano, ter um canto meu. Puta, isso, conforme eu vou ficando mais velho, vai ficando cada vez menos negociável, cara. Caralho. Não, isso eu percebo que pra mim tem pego também. É foda. Tipo, hoje em dia eu falo, não sei se eu tô afim de economizar pra dormir com 7 desconhecidos. Dividir banheiro. Ainda mais você pensar numa viagem, pô, você passa um perrengue estomacal. Que nem se deu de exemplo. Pô, imagina você tá no banheiro compartilhado com um perrengue desse, pelo amor de Deus. Sim. E às vezes não é nem você, né? Às vezes o camarada teu que você nem conhece tá lá, se cagando até as tripas, e você lá, pô, preciso escovar o dente. Como é que eu vou entrar nessa porra agora? E numa viagem, essa roleta russa, porque você não tem o arroz e feijão, né? Tipo, se você for viver o novo, você vai comer as coisas lá, pode ser que alguma coisa não funcione. Tipo um cara que eu conheci na Bolívia, que ele falou, cara, ele comprou no ônibus, entrou uma galera, tipo, vendendo comida, aí ele falou que tinha uma batata preta que estavam vendendo. Aí ele falou, tá todo mundo comprando, eu comprei também, achei que ia ser tranquilo. Passou 3 dias no banheiro, assim. Caraca, bicho. Caraca, é foda. Eu tenho um lance de tentar comer onde os locais comem, né? Quando eu vou viajar. Eu falo, mano, queria pelo menos uma vez entrar num lugar que não seja uma rede de nada. Que seja, de fato, um restaurante que os caras que moram aqui comem. E isso, pra mim, é talvez um dos rolês mais da hora de todas as viagens que eu já faço, assim. Porque eu sei que eu vou comer uma comida que não é... Primeiro, não é nem tão caro assim, porque é um bagulho local. E segundo, que não é feito às pressas pra todo mundo. Vai ser um negócio mais... Até um tanto artesanal, né? Eu lembro que uma vez, cara, em Havana, eu peguei a dica com o cara do que era uma pousada, né? Não era um hotel. O cara da pousada, que ele falou assim, não, cara, tem um restaurante que a gente come aqui direto, que é virando esquina e tal. Me deu na hora ali, de direção, né? Aí ele falou, nem lembro o nome do lugar. Mas, cara, foi o único restaurante de Cuba que eu comi inteira, que a comida tinha gosto, tinha tempero. Porque eu não sei qual o rolê dessas, sei lá, que os caras não tem tempero, cara. Parece que cozinha sem alho, sem... Caraca, eu olhei e falei, mano, as comidas aqui são tudo sem insossa. Eu lembro que em Cuba eu pedia tudo do mais apimentado possível pra eu ter algum sabor. Eu falei, cara, que isso? Precisava do mais forte que vocês tiverem, porque pra gente que é brasileiro, que é acostumado com, essa profusão de gosto, né, cara? Tudo aqui é... Sim. A gente acostuma com arroz e feijão mó coentrudo, um negócio pesado, ou feijão gordo com bacon, calabresa. Você vai num país que a culinária é diferente, você fala, puta, mano, já tô no 6º dia aqui, eu tô com saudade de sentir um gosto qualquer gosto. Só queria sentir gosto. Mas pra mim, esse é uma outra prioridade também, saber fazer chegando lá, ter espaço pra improvisar, tá ligado? Tipo, mano, vou descobrir onde os caras comem. Um negócio que eu fiz que é, tipo, muito legal se você consegue se comunicar, né, tipo, minimamente, você tá aqui na América do Sul, é pegar transporte público, tipo, ônibus, sentar do lado da pessoa e puxar assunto. Foda, muito foda. É muito legal, que aí, assim, tem uma dificuldade, né, de entender, mas você pega essas coisas, né, tipo, onde o pessoal come, às vezes você pergunta de brasileiro, tipo, vocês entendem português e tal, o pessoal fala assim, mas o pessoal fala muito rápido, aí você fala, caramba, a gente fala rápido, tipo, você pega uma percepção que é muito fora do senso comum, né, de onde você vive, né? Nunca imaginaria que estaria falando português rápido. Mas é também o lance de, pra eles é uma confusão, né, porque imagina você tá na tua cidade, morar na capital e lidar muito com turista, assim, eu acho que é
deve ser difícil de se adaptar mesmo. Porque cada cara que é turista vem de um canto diferente e vai ter um jeito de te tratar diferente. A gente sempre pensa no contrário, né? De eu vou lá, como é que eu vou ser tratado? Mas, pô, como é que você trata os locais também? Como é que você... Será que eles estão acostumados, né? Com o seu jeito. Sim. Isso é maneiro demais, meu. Eu acho que você tocou num ponto pra mim que é muito foda, que é o ponto de se permitir falar outro idioma, mesmo que capenga, mesmo que... Isso é muito maneiro pra mim. Acho que o comichão, o bichinho da viagem começou a me pegar por conta dessa experiência mesmo, de... a primeira viagem que eu fiz foi pra Cuba, né? E, enfim, espanhol, a gente se vira, né? Um portunhol ali com o Luxemburgo, né? A gente fica fazendo o luxemburguês ali e falando uma coisa ou outra. Mas é maneiro quando você pega, tem um papo longo com alguém. Não só onde é o banheiro, quero pedir tal parada. Não, é sentar e realmente conversar com a pessoa. Eu lembro que tava um cara explicando, o cara do carro, que a gente deu rolê naqueles carros de época, né? Que em Cuba tem, em Havana tem isso. E o motorista do carro foi conversando com a gente e falando sobre, cara, como funcionava o tratamento médico lá, como é que funcionava, sei lá, se a tua família alguém passa mal, como é que funciona... Pô, tinha uma curiosidade disso em Cuba, pensando, pô, um país socialista, sim. Como é que funciona o esquema de saúde, que eu sei que é pública e sabia que eu poderia ser atendido lá, sem problema nenhum. Aí ele me explicando, não, cara, tem, sei lá, hospital, não hospital, mas tem clínica muitas clínicas nos bairros pra um primeiro atendimento, sei lá, cada X quarteirões tem uma clínica, e aí depois tem uma clínica geral do bairro, que tem um pouco mais de equipamento, um pouco mais de estrutura, e aí de lá eles te encaminham pro hospital geral, que é maior e tal, e tem, tipo, sei lá, 2 ou 3 por Havana. Então, tipo, se você tem uma disenteria, você não precisa ir pro hospital. Não vai lotar o hospital. Você vai na clínica do teu quarteirão que vai estar vazia. Vai ter 1 ou 2, 3 pessoas ali. Você vai ter atendido mais rápido, vai ser... Pô, ali falei, caralho, que esquema da hora, que foda isso. E jamais fazia ideia, tá ligado? E foi o cara do carro que foi dirigindo e contando pra gente, não, é assim que funciona e tal. E, porra, que maneiro, sei lá, em qual contexto eu teria esse papo? Eu não ando com cubanos, né? Aqui, pra perguntar. É foda, isso é muito maneiro. Acho que isso, quando você fala em outro idioma e dá esse frio na barriga de... Cara, acho que eu não entendi tudo que o cara me falou, mas eu entendi o suficiente. E tá tudo bem. E às vezes você continua a conversa de onde você entendeu, mesmo sabendo que você não entendeu direito. Mas tipo, vai. Isso é foda, cara. E sabendo que o cara também não te entende às vezes, né? E tem outra sensação que é muito engraçada. Tipo, depois você passa, na hora dá um pouco de desespero. É quando nem você, nem a pessoa, vocês não se falam nada da língua. Tipo, e aí você percebe que o ser humano se vira de algum jeito. Foda, né? Tipo, uma vez, assim, fiz uma viagem muito doida, assim, como que era? Um festival de trompete numa cidade da Sérvia. Caraca, específico demais, mas tudo bem. A gente olhou, acho que é uma boa ideia. Tipo, o pessoal vendia meio com o Woodstock sérvio. Cara, e parece uma ideia muito foda, tá? Tô falando sério, assim, não é zoeira, não. É muito doido, é muito legal, muito legal. Só que, tipo, o pessoal, tipo... não é... o pessoal não se desenrola com inglês, é sérvio, eu imagino que russo, talvez, alguma coisa assim. E aí você fala, poxa, agora eu preciso voltar pra Belgrado, né? Preciso comprar passagem e eu tenho que pegar o ônibus em 1 hora, em alguma hora. Aí você vai pra rodoviária e fala, quero uma passagem. E aí isso se dá, tipo, de você tentando pedir a passagem, tentando entender que horas que vai aparecer esse ônibus e aí quando ele aparece, você fala, caramba, deu certo. Mas ela que isso não ia dar certo, mas deu. Caraca, mano, muito foda, tá? Eu acho que tem um grande amigo meu que morou em Budapeste muitos anos, né? E ele falou que uma vez os pais dele foram visitar ele, que o pai dele, o cara fala inglês, já é um milagre. Só que em Budapeste não é tão comum assim. Tudo bem, lá por ser capital ainda fala bastante inglês, mas tipo, não é tão comum assim. A ponto de não terem lugares onde só fala húngaro e é isso aí, né? E aí o pai dele foi comprar um kebab e ele falou, cara, meu pai virou o maior gesticulador da história da humanidade. Que ele não abria a boca, mas ele saía apontando e falou, mano, ele saía sozinho, só no gesto, só no apontar, e o cara fez tudo, cara. Eu falei, pô, é muito foda, né? Muito foda mesmo você pensar, pô, olha, eu acho, pô, admiro a coragem pra caralho, porque eu estaria morrendo de medo. E o pai dele curtindo a rodo, foda-se, vambora, vamos. Eu achei isso muito foda, cara. Muito foda mesmo. Não, a gente percebe que você se vira.
Meu pai tem uma história dessa, porque minha mãe é japonesa, meu pai é do Rio Grande do Norte, ele falou que uma vez veio um primo dela, que era japonês, pra cá pro Brasil, ele não falava nada de português, e ele e meu pai se deram um jeito de se entrosar, assim, tipo, um sem falar nada. Parece que ele gostava de uma cachaçinha também, então tinha língua universal lá. Caraca, ficava um falando o nome do outro, né? Só isso. Muito foda, e aí, cara. falando isso, você espera que o outro, tipo, só falando, né, sem saber se entendeu ou não. Foda demais, cara. Pô. Cara, eu acho que, sim, tem um lado traiçoeiro disso, que é o lado mais gostoso, de você, de fato, se sentir inseguro, se permitir ser inseguro em relação ao idioma. Eu acho que, cara, eu fiz inglês a vida inteira, minha mãe é professora de inglês, então eu sempre me considerei, tipo, não, meu inglês é bom. Só, cara, a primeira vez que você tá conversando com um nativo mesmo, e você sente que tua boca ela é um bagulho travado, você fala assim, mano, não sai. Eu sei o que eu tenho que falar, mas não sai. E você fica, puta que pariu, cara. É real um lance de prática mesmo, de você vai falando. E quando termina a viagem, de repente, é o momento que você tá mais seguro, tranquilo. Fala assim, mano, agora que eu tô sossegado com o idioma, acabou. E aí a próxima viagem você tá travado de novo. Não, peraí, primeiro dia é foda. Mas eu acho isso muito maneiro mesmo. Porque essa parte traiçoeira de você se sentir inseguro, pra mim, é parte do rolê. É parte do porquê que é maneiro viajar. Cara, você tá num lugar e não é só o que você falou, não é só que você quer informação, comer um negócio, não. Você quer conviver com aquelas pessoas. Você quer aproveitar ali, naquela semana que você tem, e entender um pouco como é a vida delas. É muito louco, né? Porque a gente tá num canto com dinheiro contado, sem saber pra onde correr, muitas vezes. Tipo, mano, se eu tiver um piriri aqui, pra onde eu vou? Não sei. Às vezes você não se programa com tanto detalhe assim pra saber, mano, na hora, se der alguma merda, eu descubro. Mas não sei. Sei lá, vou numa farmácia, compro alguma coisa e torço pra passar. Sim. E assim, você não vai saber o que você vai pedir. Você vai, tipo, pedir, ele vai te dar um negócio e você vai tomar na confiança. Toma, exato, Não, você pesquisa antes. Eu lembro que, cara, em Berlim, ano retrasado, eu fui com esse meu amigo que trabalhava pra Budapeste. Ele trabalha numa empresa de Berlim e tal, mas ele trabalha daqui do Brasil. Aí foi ter festa da firma. E ele, vamos comigo, não sei o quê. Ficou enchendo o saco. Falou, a gente programa uma viagem e tal, e eu fico por lá, vou na festa da firma, vocês ficam curtindo Berlim e tal. E a gente foi em 3, né? E aí nessa viagem, cara, foi maravilhoso, que a gente foi ficamos 2 dias em Londres, fomos pra Amsterdã e fomos pra Berlim depois. Cara, eu precisava de uma pomada, porque eu tava assado de andar, né? Falei, caralho, pô, tô fudido aqui andando de calça jeans todo dia, nesse sol do caralho, era fim do verão. Falei, mano, não me programei pra andar desse tanto, não fazia ideia. E aí já tava tudo fudido. Falei, mano, vou comprar alguma pomada, alguma coisa, né? Pô, recém entra na farmácia, tá tudo em alemão, como se espera. E eu, caralho, com o Google lá, e comecei a usar o Google Lens pra traduzir os bagulho, tá ligado? Falando, mano, eu sei que eu preciso, eu sei o composto do hipoglós. Vamos descobrir aqui. E fica passando até achar. Aí eu tenho uma pomada de assadura de nenê aqui, que eu encontrei e falei, mano, é de nenê, mas tem o que eu preciso. Falei, foda-se, eu tenho uma pomadinha de nenê aqui em casa até hoje. Dessa porra. Você vê a embalagem, né? Você vê a embalagem lá, o bebezinho com a bundinha com proteção. Não, eu fui direto pras fraldas. Falei, mano, é aqui. Em algum lugar daqui vai ter. Fiquei olhando. E não era lá, foi em outra sessão. Falei, caraca, bicho. Mas é muito louco isso mesmo, porque eu lembro que eu entrei e falei, caralho, fui contar com meu amigo, né? Falei, pô, você acredita que eu fui na farmácia e tá tudo em alemão? Aí eu percebi o que eu tava falando. Falei, cara, é óbvio, né? Que tá tudo em alemão, pô. A farmácia é pros caras, não é pra mim. Muito foda, cara. Isso, pô, eu acho tudo muito gostoso. Eu acho que quando você se programa por meses ou mais de ano pra viver algumas semanas, mano, é por isso que eu falo que é tão poderoso isso desde o começo, desde o planejamento, porque tudo vai virando sonho. E aí, às vezes lá dá um desespero, porque eu acho que você vai concordar comigo nisso, pelo que você contou, você também tem essa, você falou que é nerd de ficar programando, e às vezes na viagem você tem que abrir mão de alguma coisa que você programou. Puta, sim, queria fazer uma parada, mas dessa vez não vai rolar. Fiz outra coisa e um plano outro pelo outro, o que eu vou abrir mão? E você fica com aquele, puta que merda, caraca, queria ver tal parada, não vou, puta que bosta. Mas tudo isso pra mim, no fim das contas, é parte do rolê. Até o nervoso, até o... Pô, é gostoso. Sim. Sim, e outra coisa que tem me pego, tipo, percebi numa última viagem que eu fiz, que acho que esse ritmo de São Paulo, tipo, esse ritmo
doido que a gente tá de São Paulo, acho que meio todo mundo nesse ritmo, também já ouvi várias vezes você refletindo sobre isso, é sobre como o tempo muda. Tipo, isso me pegou demais na última viagem que eu fiz, foi pros Lençóis, né? Lençóis Maranhenses. Aí você fala, cara, tempo não é esse tempo de São Paulo, essa doideira de, pô, tem o prazo e tudo mais. Você vê que a coisa tá lá e, tipo, é aquela rotina. Aí você fala, caramba, gente, o tempo é diferente aqui. E aí você meio que entra também, você consegue se permitir entrar nesse tempo diferente. Você fala, beleza, então não é tudo igual São Paulo. Tipo, o tempo não passa desse jeito em todo lugar. Não. Eu, cara, tive uma percepção muito grande sobre a passagem do tempo quando eu voltei pro interior, cara. Isso pra mim mudou tudo, cara. Se você parar pra lembrar da vida que a gente tinha em São Carlos, mano, puta, você vai se pegar pensando, caraca, parecia que meu dia durava 1 dia e meio, né? Porque, pô, você conseguia fazer muito mais coisa. E voltar pro interior me fez perceber que, cara, dá pra fazer muita coisa em 24 horas, puta vida. Dá pra aproveitar, É que São Paulo tudo é longe, né? Tudo é custoso, tudo é difícil. Você fala assim, pô, às vezes você mora 20 minutos do seu trabalho e você acha isso perto, né? Puta, é perto. Pra São Paulo é perto. Pô, em Araraquara, em 20 minutos eu tô em Ibaté, pô. Que isso, 20 minutos? Nenhum lugar que eu vou aqui eu demoro 20 minutos. Tá maluco? Não existe isso. Eu lembro que esses dias eu gravei o Jovem Nerd Esporte Clube com o Tucano e ele falou sobre Andorra, né? Que o JP contou que, pô, Andorra, se você bobear, se andar demais, você já saiu de Andorra já. Você tem que tomar cuidado pra andar lá dentro, né? Sim. E eu acho isso muito foda mesmo, que você tá num lugar onde tudo, e até pra curtir é mais gostoso. Tudo bem, tem o adicional que você tá de férias, nos Lençóis Maranhenses. Óbvio que tudo te leva pra você resetar a tua cabeça e, puta, vou conseguir aproveitar aqui descansando. Mas você perceber o tempo, como ele passa pras pessoas que estão lá, que é o que você citou, isso é gostoso, né? É isso que eu pensei, sabe? Você vê o pessoal tranquilo, tipo, você vai num... Sei lá, você vai num bar, né, para num lugar, o cara tá lá e você sabe que ele vai continuar lá fazendo as coisas dele, tipo, não vai ter uma rotina diferente. Você fala, cara, tipo, interessante isso, sabe? Tipo, no fim que você fala, esse tempo que eu tô é uma escolha no fim. Tipo, você escolhe o tempo que você tá, por vários motivos, mas... às vezes você não tem tantas escolhas assim, né, profissionais e tal, então às vezes é uma escolha meio que... Você tinha uma escolha, fez uma escolha. É isso. mas eu concordo total. E eu acho que é gostoso, uma parte gostosa de você experienciar e se permitir viajar é justamente isso, você entender que, cara, tem outras vidas disponíveis pra gente. E elas estão disponíveis mesmo. Óbvio, sim. Às vezes elas são custosas, você tem que fazer muita volta pra poder ter uma vida dessa, morar fora, ou mesmo dentro do Brasil mudar de cidade, abrir mão de coisas, de convívios, de contato. Às vezes, pô, eu escolho estar em Araraquara, um dos motivos é a convivência familiar, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, tá próximo, mais perto de Uberlândia pra Ana, tá perto da mãe dela. Tipo, mano, essa foi a escolha, não é... Caraca, vamos ter uma vida badalada. Não, a gente abriu mão disso. Você abre mão, cara. Não... Tem macarrão na chapa. Tem macarrão na chapa, tem... Não, ontem eu tava voltando Eu fui no bar com uns amigos aqui, que era feriado, tava voltando do bar que a gente tava. Aí meu amigo até falou, mano, você quer que eu te levo? Eu falei, não, mano, eu vou a pé, tava 5 quarteirões de casa, né? E eu falei, vou comer um lanche e tal, vou lá parar. Parei no próprio Silvinho Lanches, né, que é o do macarrão na chapa, e agora eu vi que os caras fizeram um outro carrinho do lado do Silvinho. E eu descobri... Olha aí o que você falou de conversar com a galera, isso é foda, né? Porque em Araraquara eu me sinto muito mais ativamente interessado em querer saber da vida dos outros, porque eu não tô preocupado com ser roubado, ser furtado, alguma coisa. Tô andando de boa na rua, com o celular na mão, que nem um idiota. Meia-noite, né? E passando por isso. Aí fui falando com o chapeiro, não, pô, o Silvinho é nosso pai. A gente é filho dele. Literalmente, por isso que a gente abriu o carrinho do lado dele e tal. Aí fui comer o X-Egg deles lá e fiquei trocando ideia. Falei assim, porra, gostoso demais isso, cara. Tô aqui em Araraquara, sei lá, quis voltar a pé do rolê, tudo é perto, tudo é sossegado. Nada é, sei lá, comi meio lanche lá, o outro meio lanche eu trouxe pra casa, comi aqui. Puta, eu fico pensando, como em São Paulo tudo é Uber, tudo é, entra num carro, vai pra um canto. Entra no carro, sai do canto, volta pra casa. Toda essa parte da hora do trajeto, do viver o caminho, ele é descartado, né? Acho que esses poucos momentos que vão comer no nosso tempo. E o tempo vai ficando escasso, porque tudo é caminho, tudo é pressa pra chegar. E tipo, mano, aqui não tem. Isso é foda mesmo. Tem que você estar de um lugar do ponto X ponto Y, né? E aí procurando alguma coisa pra fazer nesse meio tempo. Que é a parte, quando você planeja uma viagem, você bota tudo no mapa,
o caminho é parte do rolê. Tipo, vou do ponto A pro ponto B vendo um negócio que você não viu antes. Eu lembro que em Londres a gente fez um dos dias lá no centro, lá que a gente passou por vários lugares que eram, tipo, capa de CD de artista que a gente curtia. Tipo, sim. Foi aqui que o Bowie tirou a foto do Ziggy Stardust. Vamos tirar foto lá também. Puta, muito maneiro. É foda você ter o caminho, passa na frente do prédio que os Beatles tocaram lá no telhado e o caralho. Mano, é muito maneiro, pô. É muito foda você tá ali, você tá embaixo, você não tá no telhado, você não tá vendo. Mas você fala, pô, foi aqui o bagulho. Foi foda. Também você deve ter visto em um filme, você fala, cara, esse daqui foi o negócio que eu vi naquele filme, tipo, esse beco aqui é daquele filme lá. Uma das piras que eu tenho de ir pros Estados Unidos, e aí muita gente tem a pira de consumismo, né? Cara, não, vou comprar coisa, não sei o quê. Pra mim, a pira é ver cenário real, né? Não, assim. Queria ir pra Nova York pra ver cenário, pô. Caralho, isso aqui é, sei lá, tirar foto na frente do prédio de Friends, que eu sei que é a porra de um estúdio. E sei que eles não existem, tá ligado? Mas eu quero tirar foto no prédio, pô. Eu quero ver o prédio, qual o prédio. Legal, e eu não vai ser um rolê, tipo, vamos pro prédio, Mano, vou bolar um caminho que passe pelo prédio, pra passar e falar o prédio. E é isso que eu quero ver, e pronto. Eu acho que isso é maneiro mesmo, pra gente que também tem esse lado nerd de cultura pop, quando você viaja, você tem a oportunidade de se sentir um pouco no cenário do bagulho que você assiste. E isso é muito gostoso mesmo, cara. E às vezes te pega, tipo, por exemplo, você pega uns filmes mais antigos, tipo, que você vê o pessoal, sei lá, patinando naquele, acho que no Rockefeller Center, um negócio assim, aí você fala, cara, olha isso daqui, o pessoal patinando, era daqueles filmes lá do Arnold Schwarzenegger, que sempre passava no Natal, que ele ia pegar o brinquedo pra criança. Aí você fala, cara, eu amava esse filme. Aí você fala, caramba, estou vivendo esse filme. Turbo Man, pô. Saudades, Turbo Man. Nossa, assistia todo Natal, e todo Natal gostava desse filme. Foda demais, pô. Eu sou, cara, muito fã também. Eu passei por isso em Richmond, em Londres, por conta de Ted Lasso, né? Porque, cara, é total o cenário de Ted Lasso, é o bairro. E aí, pô, você andar lá, mano, e ver o cenário e viver aquilo, pra mim é um dos prazeres mais gostosos também. Então, é o lance, cara, que a gente não é hipócrita e sabe que, pô, viajar é um hobby caro, é foda, é difícil. Mas cada vez mais que eu viajo, mais eu falo, porra, vale a pena? Você vai gastar 15 mil reais num rolê. E você fala, porra, vale a pena pra caralho, é legal, mano. Você volta de lá mais rico em outra parada, em outra moeda, não é? Você troca esse dinheiro por outra parada que, puta, muito mais valioso no fim das contas. Foda. Sim. E você perguntou, né, de coisas que valorizo. Uma que eu valorizo muito é, tipo, o que eu vou comer na viagem. Hoje em dia tem, tipo, eu, sei lá, me planejo pra, sei lá, quero comer essa batata frita, quero comer esse lanche, foda. Tipo, essas coisas que eu fico falando, não, quero comer essas coisas. Nunca dá, tipo, nunca é o suficiente, né? Porque não dá pra fazer mais de, tipo, 2 refeições por dia, mas sempre é da hora também. Porque vai ser um tempero diferente, às vezes um negócio que você fala, cara, eu nunca comeria isso no Brasil. Ou às vezes até o que você comeria no Brasil, né? Tipo, na Bolívia, só que aí você fala, cara, eu comeria no Brasil, mas não comeria aqui, sabe? Aí você, sei lá, você toma um suco e fala, mano, não passei mal e, tipo, super gostoso o suco aqui. Não, e eu acho isso foda, porque tem um contexto diferente de você ir num restaurante peruano no Brasil, que tem toda a pompa de cultura diferente, vai ser mais caro, e você ir num restaurante peruano no Peru, que é um restaurante só, apenas, né? Então, isso é muito maneiro mesmo, de você poder vivenciar essa parada, tipo, não, pô, pra mim, cara, comida é top 1 motivos pra viajar disparado. Pô. Cara, eu lembro que a portuguesa do Jovem Nerd me ajudou muito a montar o roteiro em Londres, né? E o restaurante que ela indicou, cara, eu não sou o cara do fish and chips, tá? Eu odeio essa merda. Essa é a verdade. Acho uma bosta. Mas é respeito total, tá? Quem gosta, tudo bem. Só não é pra mim. Mas ela indicou o único fish and chips que eu gostei na minha vida, cara. Falou, mano, ela mandou um restaurante lá e, caraca, era realmente foda. O molho tártaro era foda. Tudo era foda, mano. Tudo era absurdo. E eu olhei e falei, pô, foi uma indicação. E a gente botou no roteiro o restaurante porque era conveniente o lugar que a gente tava. Falei, mano, nós vamos nesse canto, aproveita, vamos estar na hora do almoço, almoça ali. E, cara, foi uma puta dica. Isso é muito foda, mano. De você poder se permitir, de fato, mano. Talvez seja uma parada que eu não vou gostar. Já comi no Brasil, não parece ser legal. Mas você fala, não, tô aqui, porra. Faça como os locais, né? Faça como eles. Tenta comer aqui diferente, pô. Eu lembro que na Bolívia
ainda não tinha muito essa questão de você procurar no celular, a gente tinha um livrinho, assim, de falar as coisas que você fazer e tal. Aí a gente foi num restaurante em La Paz, que falava do livrinho, e aí você chega num restaurante, você não sabe exato, tipo, não sabia o cardápio, o que ia ter lá, porque hoje em dia você olha antes, né, você fala, quero ver o cardápio, já sabe o que você vai comer, mas naquela época a gente não sabia. Aí a gente chegou lá, nesse restaurante tinha carne de lhama. A gente, eita, que isso? Caraca. Aí a gente falou, vamos na carne de lhama? Vamos na carne de lhama. Aí deu dó, mas foi gostoso. Pô, eu caí no lance da carne de onça em Curitiba, que não é de onça, né? Bom, mas é gostoso. E eu sou fã demais. E eu acho que a gente falou pouco sobre isso, você citou os Lençóis Maranhenses e tal, mas às vezes a gente fica se planejando com uma viagem internacional e tudo, mas, mano, o Brasil é um país tão grande, pô. Muito. Tá ligado? Isso é muito foda, cara. Poder viajar aqui dentro. Pô, às vezes que eu vou pro Goiás, e eu vou de carro daqui, pô, é muito maneiro você ver a diferença de vegetação quando você tá entrando no cerrado e ver tudo mudando. Olhando pra janela e, cara, você saiu aqui do interior de São Paulo, Mata Atlântica, caramba, todas as árvores daquele jeito e vai indo pra um lugar ficando mais seco, com as árvores diferentes, a grama vai ficando amarela. Cara, é muito maneiro você ver o tamanho do país que você tá. E isso que eu tô, mano, numa distância curta pro tamanho do Brasil. Uhum. Você se permitir, mano, qualquer viagem que você faça radicalmente, assim, mano, vou pro Nordeste, vou pro Sul, cara, você começa a ter dimensão que, pô, a gente vive num continente aqui dentro. E às vezes, gastando menos, você vai ter uma experiência absurda de troca de cultura, de troca de tempero, tudo isso que a gente falou. E inclusive em relação ao que você disse no tempo, né? Você vai ver como, cara, existem outras vidas pra gente ter aqui dentro do Brasil que, se um dia a gente quiser, a gente sabe que tá à disposição ali. E até mesmo, às vezes a gente fala, poxa, tem que viajar tem que viajar longe, tem que mudar de estado, mas, cara, tem muita coisa também pra fazer perto, né? Tipo, até quando eu penso em São Paulo, tem Brotas, tem Petar, tem uma viagem, tipo, de uns municípios que você nem sabe que existe. Eu lembro que uma vez foi eu e a minha noiva, a gente foi pra Monteiro Lobato. O que vai ter Monteiro Lobato? E lá na casa do Monteiro Lobato, a gente conheceu uma senhorinha que a gente começou a conversar. Ela me deu várias red pill, assim, que a gente começou a voltar pra casa, comecei a notar as coisas que ela falava, tipo, que ela tinha comentado. Eu falei, caramba, gente, essa foi uma viagem que, tipo, me pegou muito e era muito perto de São Paulo, assim, tipo. Pois é. E tá pra ter essa experiência sem necessariamente fazer algo grandioso, muito caro, caramba. Apesar que sempre vai ser um pouco caro viajar, mas assim, sim. Mas é uma... Pô, eu boto fé também, eu acho que só pelo rolê, cara, vale muito a pena, mano. E se permitindo aos pouquinhos e planejando pra, pô, gostoso, só de não estar em casa, já tem esse lance, né, de, pô, vou sair, vou viver aqui, não tô em casa e vou ter essa experiência pra ter, pô, é muito foda, vale muito a pena. Sim. Não, e pensando nesse negócio perto, lembrei também, né, e é umas coisas que você tem que procurar porque não vai vir, né? Tipo, então, Monteiro Lobato, uma outra vez que eu fui fazer trilha em Extrema, tipo, nunca tinha feito trilha também, foi incrível. Você sobe lá, você vê, tipo, tudo de cima. E aí eu sofro, né? Porque eu subo, e aí quando eu subo, eu lembro que eu tenho medo de beira. Aí eu vejo que não tem guarda-corpo, eu falo, caralho, tô com medo. Nossa senhora, desespero demais. Pra mim, né? Caraca, difícil. Muito obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Quero muito agradecer ao Hércules Tadeu, que gravou esse programa comigo. Ele é meu ouvinte, colaborou no financiamento coletivo aqui do Dentro da Minha Cabeça, fazendo parte da categoria Invasão Mental, em memória do Gabuzinho, meu cachorro. Reforço meu agradecimento e deixo o convite. Quer gravar também? Vem colaborar com R$300, que você não só ajuda o projeto, como entra na fila e em breve tá aqui gravando comigo. Me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani e tem links na descrição. Dê 5 estrelas, siga o programa no Spotify, porque isso ajuda demais a fazer a audiência do programa crescer. E comente tanto nas redes sociais quanto na área de comentários do episódio no Spotify. E aí, considere realmente ajudar no financiamento coletivo. Eu preciso disso para continuar produzindo esse programa. Com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento, você já ajuda. E pode fazer isso de 3 formas, em 3 plataformas diferentes. O Apoia-se, o Patreon, para quem tá fora do país e usa moeda estrangeira, e o Pix,
que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se tiver algum feedback ou quiser fazer um contato, esse é o e-mail, cabeçadovidani@gmail.com. E sobre o financiamento coletivo, se você apoia com R$20 ou mais, você já está apto para fazer parte do nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o grupo de neurônios. E com 300 ou mais, como eu já disse, você grava o episódio inteiro aqui comigo na invasão mental pelo Gabuzinho. O Dentro da Minha Cabeça tem produtos à venda na Podcast Store. Para você que é fã, tem link na descrição. Não se esqueça de escutar nosso spin-off, que tem saído sextas-feiras, nesse mesmo feed, o Pensamento Extrusivo, um programa em que a gente troca recomendações. Para facilitar a tua vida, tudo que eu citei nesse recado final tá bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Alegria e tranquilidade até o programa que vem e valeu! Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, convenient installation options, and the best selection of Pirelli tires. Go to TireRack.com to see their Pirelli test results, tire ratings, and reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.